Olá, boa noite a todos. Eu sou Vinícius Felipe Brasil Rocha, cirurgião dentista, e estou gravando esse vídeo para que a gente possa compartilhar um pouco mais dos conhecimentos a respeito do cuidado do paciente internado. Então, a gente sabe que quando a gente está diante de um paciente, todo o cuidado com o organismo é fundamental para que a gente possa ter uma qualidade da assistência. E não dá para excluir, nesse sentido, a boca desse processo, porque a gente sabe que a boca, ela é uma parte da região de cabeça e pescoço que é bastante irrigada, e por isso a gente tem que muitos micro-organismos podem passar da cavidade oral para a corrente circulatória, atingindo diferentes órgãos. Basicamente, a gente sabe que na boca a gente tem colônias, e essas colônias geralmente são colônias de simbiose, colônias que estão em equilíbrio, mas a partir do momento que o tempo passa e a gente não faz a higienização, essas colônias vão se tornando muito mais diferenciadas e agressivas, com bactérias anaeróbicas, que a gente chama aqui de complexo vermelho. Então, naturalmente, a gente tem um biofilme na cavidade bucal, mas a partir do momento que esse biofilme ele começa a maturar, então a gente vai ter uma grande quantidade de micro-organismos que podem passar para diferentes partes do corpo e causar diferentes patologias. Então já tem descrito na literatura internacional uma série de doenças que têm relação com as condições de saúde bucal. Então a gente tem aqui uma associação com as doenças neurológicas, sobretudo presença de bactérias na questão do acidente vascular encefálico também, nas endocardites, muito clássico, endocardites infecciosas, presença de micro-organismos da cavidade bucal nas paredes do coração. Também uma grande associação, e aqui a maior associação que está relacionada com o número aqui de chances ou razão de risco, se refere à questão das doenças endócrinas, sobretudo diabetes. Então, toda infecção aumenta a glicemia, descompensa a glicemia, e ao mesmo tempo que uma glicemia descompensada também vai levar a um maior aporte de infecção. Então, esse processo se retroalimenta. Também foi documentado já dentro das artrites, principalmente as artrites infecciosas, a presença de micro-organismos da cavidade bucal que vão estar aí presentes também em articulações. Não é o caso do Hospital Bom Pastor, que não atende aí a clínica ginecológica nem obstetrícia, nem neonatal, mas também está associado às infecções bucais, ao parto prematuro e o baixo peso ao nascer, sobretudo em gestantes que têm uma condição de saúde bucal não tratada ou que têm infecções bucais agudas. Mas o nosso foco hoje, justamente em uma demanda para melhorar as internações por pneumonia de ventilação mecânica. A gente sabe que esse é um fator relacionado à assistência à saúde, é um preditor da qualidade da nossa assistência. Então, não é esperado que um paciente que tem uma fratura de fêmur se interne por essa fratura possa vir a óbito por conta de uma pneumonia por ventilação mecânica. Isso se dá por falhas no nosso processo, e o que a gente quer justamente, com a qualidade da assistência, somar e, de alguma forma, integrar os processos da enfermagem e da odontologia. Então, fica fácil de entender, diante desse contexto inicial, que da boca para o pulmão é um passo. E esse passo pode ser um caminho estreito, um caminho de trilha, quando a gente está numa condição de saúde normal, ou pode ser uma via expressa, né? Uma via aí em que, de mão dupla, em que os micro-organismos podem facilmente migrar para a região pulmonar quando estão diante de um dispositivo invasivo, como é para a intubação orotraqueal. Então, a gente sabe que a higiene ela é fundamental. E isso não é só da nossa experiência do dia a dia no cuidado com o paciente, mas principalmente o que referenda as nossas práticas são os estudos científicos. Então, aqui é um estudo internacional publicado na PubMed, e ele coloca aqui justamente que pacientes que estão em terapia intensiva,
é fundamental que a gente tenha uma prática adequada de cuidado em saúde bucal. A conclusão desse estudo é bem interessante e vale a pena a gente se debruçar. Então, ele coloca aqui uma associação com placa ou biofilme dental e condições sistêmicas dos pacientes. E a necessidade da gente estabelecer protocolos ou padronização de protocolos para promover a saúde bucal dos pacientes que estão em UTI. Isso vale para a UTI, isso vale também para todas as clínicas do hospital, uma vez que o paciente é único e há uma migração entre clínicas, então o paciente que hoje está no PA, ele pode, e é um candidato, se houver vaga, de ir para a nossa UTI. Mesma coisa um paciente que descompensa na clínica oncológica, no posto B, em qualquer posto do nosso hospital. Por isso, a padronização de protocolos de higiene bucal para todo o hospital, mas com uma ênfase especial no caso crítico do paciente em UTI. Então, qual que é o objetivo de estabelecermos um protocolo de higiene oral? A gente sabe que a enfermagem já sistematiza dentro dos seus processos a prescrição da higiene para os pacientes. Mas aqui o que a gente quer reforçar é o quanto que essa rotina, de fato, está incorporada nos nossos processos e o quanto que a gente consegue reduzir carga microbiana na orofaringe e, consequentemente, também na faringe e de modo direto aí, quando há comunicação e infecção, que esses micro-organismos possam migrar para os alvéolos e para a região pulmonar. Outro aspecto fundamental que a gente tem que pensar, que é o objetivo da nossa conversa rápida hoje, é a hidratação dos tecidos. Muitos pacientes com tubo ficam com a boca ressecada, isso leva a processos que deixam a mucosa muito mais friável e sujeita a dilacerações e também ulcerações, e essas ulcerações são caminhos, portas de entrada para micro-organismos migrarem para o vaso. Micro-organismos nos vasos, nós vamos ter aí bacteremia, e dependendo da quantidade da carga e da imunidade, podemos ter também septicemia. E também prevenir lesões por pressão. A gente sabe que o tubo, ele também promove pressão, sobretudo quando essa intubação é prolongada, e pode também levar a lesões na cavidade bucal, o que dificulta bastante a rotina do paciente depois, como, por exemplo, a passagem pós-intubação para uma dieta por via oral. Também o objetivo desse protocolo, e aí é importante a parceria conosco, cirurgiões dentistas, para que a enfermagem possa detectar lesões e conversar com a gente vai estar passando visita no CTI rotineiramente, a gente está tentando estabelecer uma frequência para que o paciente, nas primeiras 24 horas da admissão no CTI, possam ter uma avaliação odontológica, e com isso a gente vai identificar fraturas, vai identificar a presença de bordas cortantes, de aparelhos na boca, por exemplo, que precisam ser retirados, pois vão prejudicar e vão levar a um risco de aspiração ou de deglutição. Mas o mais importante que eu vejo de todos esses protocolos, que está no cerne da nossa atenção, é o conforto e bem-estar do nosso paciente. Toda a nossa ação, toda a nossa energia enquanto profissional de saúde, ela converge para isso, para que os nossos pacientes tenham o melhor cuidado. Então, eu lembro, na época de residência, quando eu fiz residência em São Paulo, já era uma rotina nos hospitais da capital a realização de procedimentos de higiene oral para reduzir o biofilme. E que eu fiz residência já fazem 10 anos, e hoje isso vem à tona também no interior, ou seja, com 10 anos de atraso, mas antes tarde do que nunca. Então, é importante a gente poder pensar como a gente sistematiza esses processos. Então, basicamente, para o paciente que é consciente, que tem coordenação motora, que tem condições de realização de atividade de vida diária, esse paciente, a enfermagem vai disponibilizar a escova ou pasta de dente, ou vai pedir que a família traga, ou o paciente traz isso na admissão para internação. Então, o papel da enfermagem nos ajudando nesse processo é basicamente lembrar o paciente de fazer a escovação com pasta e a escova dentária assim que se alimentar, ou minimamente 4 vezes ao dia quando internado. Então, quando o paciente tem capacidade cognitiva e de coordenação motora, ele mesmo realiza a higiene oral. Agora, a questão está quando o paciente não tem essas condições, ou está fazendo uso de dispositivos para alimentação,
que vai requerer de nós um cuidado maior. O paciente intubado, sobretudo, como nós vimos anteriormente, tem aí uma grande comunicação da cavidade bucal com a possibilidade de contaminação de micro-organismos dessas para a região pulmonar. Mas não quer dizer que a gente vai fazer isso de forma indiscriminada. Há a necessidade de uma orientação individualizada. Então, não é porque a higiene oral é importante que eu tenho que sair fazendo higiene oral indiscriminadamente em todos os pacientes. Há condições que requerem avaliação. Por exemplo, um paciente com plaquetopenia. Então, se ele tem diminuição da quantidade de plaquetas, e a gente for manipular a cavidade bucal já inflamada, vai ter muito sangramento. E sangramento, risco de hemorragia. Há umas 3, 4 semanas, eu mesmo peguei um paciente aqui do Hospital Bom Pastor, que era um paciente, uma senhora com uma condição oncológica, fazendo quimioterapia e com plaquetopenia. E sangrava abundantemente, a internação dela foi por esse sangramento bucal, inclusive ali quando ela deitava, sujava o travesseiro de tanto que sangrava. Então, esse paciente, não podemos, nesse momento, fazer higiene oral sobre o risco de levar a uma hemorragia intrabucal. Por isso que nós vamos estar passando nas primeiras 24 horas para realizar a prescrição. Outra contraindicação também, paciente que faz uma remoção cirúrgica da mandíbula por um processo carcinogênico. Este paciente, nas primeiras 24, 48 horas, está pós-cirúrgico, então ele não deve ter manipulação da cavidade bucal. Então a gente não vai fazer higiene nessas primeiras 24, 48 horas. O mesmo se aplica a um paciente, por exemplo, politraumatizado, um paciente com lesão de coluna, que eu não vou ficar manipulando a cabeça do paciente, flexionando a cabeça para realizar a higiene bucal, com risco aí de lesão medular. Então, a gente tem que ter essa consideração de que a higiene bucal é importante, mas que é necessário individualizar o cuidado e avaliar cada caso. Então, basicamente, o Instituto de Protocolos, né, quando a gente preconiza protocolos ou procedimentos operacionais padrão, eu não vou ficar me estendendo nesse aspecto, vocês vão receber esses procedimentos, mas é importante entender que a gente vai utilizar, basicamente, compressas de gás e abaixadoras de língua para formar dispositivos para abertura de boca. A solução antisséptica que nós estamos preconizando é a clorexidina 0,12. Um aspecto bem importante de tudo isso é que nós precisamos também, dentro desse processo, instituir a hidratação e não só a higiene da boca. Como eu disse no início, é muito comum o paciente ter ulcerações e rachaduras na boca, porque ela fica muito ressecada no inverno, isso piora. E aí nós estamos preconizando não a vaselina, nem a manteiga de cacau, que às vezes se pede para a família trazer, mas instituir no hospital o óleo de coco, e nós já vamos estar utilizando o óleo de coco na nossa rotina. Já conseguimos uma primeira doação para iniciar esse processo dentro da UTI. E por que o óleo de coco é fundamental e é superior à vaselina? Tem vários estudos mostrando que o óleo de coco ele não tem uma atividade só de lubrificação, mas também ele tem princípios bioativos. Tem uma ação cicatrizante e uma ação antibiótica. Então, isso faz com que nas ulcerações ele favoreça a cicatrização, favoreça também o amolecimento de crostas ou biofilmes mais agarrados, mais duros. Então, muitas vezes a gente vai higienizar uma boca, uma língua, e sai crostas mais endurecidas que acabam machucando a língua do paciente. Então, o interessante é que a gente faça isso sobre lubrificação, e o óleo de coco ajuda a amolecer um pouco essa matéria orgânica que está mais endurecida. Então, basicamente, quando a gente pensa na sequência, lembrando sempre que a higiene das mãos é fundamental, porque a gente vai estar manipulando dispositivos, a gente faz a paramentação de EPI convencional, mesmo que o paciente esteja inconsciente, a gente avisa que a gente vai manipular, a gente precisa ter essa delicadeza da humanização da assistência. Posiciona o paciente quando é possível, quando não tem contraindicação de elevação, a gente põe o paciente entre 30 e 45 graus, essa posição é fundamental na higiene oral e também para evitar aspiração e pneumonia por ventilação mecânica. Realiza a aspiração da cavidade com as sondas nossas de aspiração. É importante que a gente queira, higienizar a boca sem causar dano, então não quero estubar o paciente, eu só quero higienizar a cavidade bucal dele. Então, isso é importante que a gente tenha atenção para não
promover iatrogenia e a extubação vai levar a um novo processo invasivo, e a gente sabe quanto, dependendo aí de alguns processos de habilidade de profissionais, a intubação pode ser bastante traumática. Então, basicamente, para resumir, vamos colocar aqui claramente como é que é a sequência da higiene bucal do paciente que está internado e que está sobre ventilação mecânica. Basicamente, a gente começa pela parte externa, fazendo uma lubrificação, para a gente poder não ferir mais na abertura de boca essa região. Então, lubrifique externamente. Depois, a gente pode usar o óleo de coco lubrificando internamente para amolecer crostas, e com a água filtrada ou água destilada estéreo, nós vamos umedecer a gaze e passar na região removendo essa matéria orgânica. Então, o paciente entubado, a gente não vai usar escova de dente, a gente vai usar a gaze, e com essa gaze umedecida, sem excesso, a gente vai apertar para remover os excessos, a gente vai fazer primeiro essa remoção, no terceiro passo a gente vai aplicar clorexidina, 0,12, lembrando que a clorexidina, ela não é a cada higiene oral, então o preconizado no POP é que a gente faça higiene oral 4 vezes ao dia, ou de 6 em 6 horas, mas a clorexidina é de 12 em 12, então a gente intercala uma higiene com clorexidina, a outra higiene somente lubrificando e com água destilada, estéreo ou água filtrada. Então aqui estão os passos fundamentais para a gente poder pensar a higiene. Primeiro, a gente começa lubrificando, depois a gente precisa ter uma atenção para a aspiração da cavidade bucal, realizar a limpeza com a gaze e depois a aplicação da substância ativa. Então, não dá para colocar clorexidina sobre matéria orgânica, ela não vai ter efeito. Então, clorexidina é aplicada sobre cavidade bucal sem restos alimentares ou restos de sangue. E importante aí o processo também de hidratação. Finalizando esse processo, é muito importante que a gente possa fazer a checagem da prescrição. Uma vez que nós, cirurgiões dentistas, vamos individualizar as recomendações para cada paciente, e isso vai estar descrito no prontuário, a gente vai fazer a evolução no prontuário, a enfermagem vai nos ajudar como? Nos ajudar quando estivermos fazendo visita, se tiver alguma coisa diferente que queira uma orientação, uma avaliação, e realizando a higiene bucal e checando. E por que essa checagem é importante? Ela é importante para a gente poder medir, mensurar. Muitas vezes, nós realizamos uma série de atividades e nem sabemos por que estamos fazendo isso. O objetivo desse protocolo pelo Ministério da Saúde e pelo governo do estado de Minas é justamente a gente medir o impacto. Então, nós vamos verificar, após a instituição da higiene oral no hospital, reduziu a pneumonia por ventilação mecânica ou nosocomial, diminuiu o tempo de internação, melhorou a qualidade da assistência, diminuiu a taxa de mortalidade, né, sobretudo relacionada à pneumonia e às infecções relacionadas à assistência à saúde. Por isso é importante a checagem. Para finalizar, sempre é bom lembrar que os tubos, eles também são estruturas que acumulam biofilme, ou, para ser mais grosseiro, aí, um lodo, né? Uma quantidade aí de película adquirida mais biofilme sobre os tubos. Então, todo mundo já deve ter visualizado um tubo, quando não higienizado, forma ao seu redor biofilme. Então, a gente precisa higienizar também os tubos. A solução preconizada é a clorexidina 0,12, como eu disse. Ela não deve ser diluída, não devemos colocar a clorexidina direto na boca, a clorexidina é embebida na gaze e passamos por toda a superfície, tanto boca, na parte interna do assoalho bucal, da língua, da bochecha, dos dentes. Então, a gente promove ali no céu da boca, em toda a região da boca, essa limpeza. Não enxaguamos após. E uma última recomendação é justamente a que se relaciona ao momento de fazer a higiene oral. A maior parte dos serviços de enfermagem realiza a higiene oral junto com o banho. Isso é um problema, porque durante o banho eu posso levar flora, coliforme fecal, né? Posso levar outras bactérias que não são da cavidade bucal para a cavidade bucal, que, como eu disse, é uma porta de entrada para infecções. Então, como a gente não tira a luva durante o banho para fazer a higiene bucal, e existe um risco de sequência da gente mandar micro-organismos para a cavidade bucal, a orientação é, ou eu realizo a higiene bucal antes do banho, então começo com a higiene bucal e depois faço ali o banho de leito,
ou eu faço a higiene fora do banho, justamente para evitar que a gente leve micro-organismos de outras partes do corpo para uma cavidade mucosa, que é a boca. Basicamente, são essas as nossas orientações iniciais. Eu me coloco à disposição depois para a gente conversar. A Aline tem meu contato. Desde já, eu agradeço a todos a colaboração. Essa parceria, de fato, para nós é um trabalho a mais, mas vale a pena esse trabalho quando a gente pensa que o foco do nosso trabalho, da nossa atenção, é melhorar a assistência e a qualidade do nosso paciente, e isso já é recompensador. Muito obrigado, uma boa noite para todos.